nome é Henrique Marques, eu sou professor do naipe de trombones da Orquestra do Instituto Gerando Falcões na unidade Poá. Este vídeo é referente à nossa aula do sábado, dia 2 de maio, às 9 horas da manhã. Na aula de hoje vamos falar sobre o Essentials Elements e suas primeiras recomendações. Vamos nessa? O método Essentials Elements é utilizado para a prática de instrumentos de banda, instrumentos de sopro, e também tem uma versão para instrumentos de cordas. Esse método é um método que a gente tem utilizado durante as nossas aulas, então vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre suas primeiras recomendações, nas duas primeiras páginas, para ser mais preciso. Ok? Bom, eu separei aqui para vocês em 5 tópicos o que ele fala nessas primeiras páginas e as suas recomendações, e também acrescentei algumas coisinhas que eu julgo ser importante para uma boa prática do trombone no seu dia a dia, na sua rotina de estudos. Vamos nessa? Limpeza. Todo dia quando formos tocar, por favor, limpe o seu bocal, lave o seu bocal. Higiene. Passa um sabãozinho, enxágua bem. Se quiser passar um álcool gel também, mas enxágua bem, tira bem o cheiro, o gosto, enfim, para não ficar gosto de sabão na boca, né? Senão começa a tocar, sai bolinhas de sabão. Lubrifique bem o seu instrumento, a vara do seu instrumento, se ele possui rotor, lubrifique bem o seu rotor. E pelo menos uma vez por mês, lave o seu instrumento. Cuide do seu instrumento, para que ele não te traga nenhum problema de saúde e nenhum problema mecânico também, alguma falha, algum defeito, alguma manutenção indesejada, tá bom? Cuide sempre do seu instrumento. O segundo tópico aqui, sobre alongamento. Depois que você limpou seu instrumento, verificou que ele está legal, faz um alongamento, um exercício, ativa o seu corpo e a sua mente, prepare-se para tocar, para estudar, né? Tenha sempre isso em mente. Quem faz a música é você, é a sua mente, o seu corpo, o seu ser. Então você precisa estar preparado também, não só o nosso instrumento. Então cuide-se também, tenha bons hábitos, tenha uma boa alimentação, dormir bem. Tudo isso colabora para uma boa prática de trombone. É a postura. Na hora que você for praticar, verifique o espaço ao seu redor e se ele te possibilita ter uma boa postura, né? Aqui eu gosto de pensar da seguinte maneira. Vamos lá, vamos de baixo para cima. Os pés vocês não estão vendo, mas os meus pés estão paralelos, ou seja, um do lado do outro, assim. E eles estão paralelos, aliás, com os ombros também, porque daí eu tenho um melhor equilíbrio. Se passar um vento forte eu não vou capengar, certo? O olhar sempre para o horizonte, olhando sempre para frente. Isso ajuda a deixar minha coluna no lugar ideal, no lugar onde eu não estou nem muito assim e nem muito assim, certo? Se você for tocar sentado, o que não tem problema nenhum, estudar sentado ou em pé, inclusive você pode variar, só tenha cuidado também em relação ao espaço, porque o nosso corpo, ele expande quando a gente respira. Então, se você estiver muito apertado, uma cadeira muito apertada, ou com as costas encostadas na cadeira, aqui, você não vai conseguir movimentar o seu corpo na hora de respirar. Você vai até conseguir, mas você vai ter uma dificuldade, você vai ter alguma coisa ali incomodando. Ainda que a gente não perceba, mas está ali, está incomodando o corpo, e se você parar para reparar, você também vai começar a perceber isso. Próximo tópico, respiração. Sempre faça um exercício de respiração para começar a sua prática de estudos, ok? Faça um exercício de respiração, se possível até 2, 3. Eu costumo separar para minha prática pelo menos 15 minutos de exercício de respiração. Eu faço sempre 3 exercícios, 5 minutos para cada. Eu vario, faço o exercício da folhinha de papel, faço o exercício de controle de ar, puxando 4, segura 4, solta 4 e vou aumentando o número do meio, depois eu vou aumentando o último número, depois eu faço um exercício de expansão, depois eu posso fazer também um exercício como esse aqui, por exemplo,
onde você procura respirar dentro do instrumento, soltar o ar, puxar o ar e soltar o ar dentro do instrumento, sentindo a resistência dele, já se preparando para onde você vai tocar, né? Para onde o seu ar vai. Então você puxa profundamente, tentando encher todo o seu corpo de ar, e na hora de soltar, sem empurrar, você solta o ar e percebe como que ele preenche o seu instrumento. E já vai pensando, se preparando para a prática do tocar, como se você estivesse tocando, como se você fosse tocar, porque é assim que você vai querer tocar. Vai querer tocar de uma forma relaxada, fácil, gostosa, né? Enfim, e existem alguns exercícios que já foi passado durante as aulas, que já foi passado também durante essa quarentena, mas que a gente pode rever também. Deixa aí seu comentário, sua dica, se você quer falar de algum exercício de respiração específico, se você gostaria de na próxima aula que a gente abordasse mais sobre esse tema, fiquem à vontade. Como último tema, abelhinha. Abelhinha, buzzing, né, do inglês também, é o trabalho com a vibração dos lábios, principalmente através do bocal. Também super importante, depois da respiração, faça algum exercício de abelhinha. Eu gosto de fazer antes da vibração um exercício de preparação e fortalecimento dos músculos, que é com esse lápis. Eu já higienizei, tá limpo o lápis antes de usar. Você fecha os dentes e segura o lápis com os lábios. Esse exercício ajuda a fortalecer essa região. Eu costumo fazer ele durante 5 minutos aproximadamente. Eu fico segurando o lápis durante 5 minutos e já vou preparando aqui para o exercício de abelhinha em si. E para finalizar, para fazer o exercício de abelhinha, eu gosto de utilizar os 10 primeiros exercícios do Essentials Elements. Ou seja, eu faço eles primeiro só na abelhinha. Todos os exercícios, do 1 ao 10. Inclusive, essa vai ser, aliás, a minha pergunta para a próxima aula. Se vocês querem conversar sobre os exercícios do 1 ao 10, que são usados mais como aquecimento, que nós utilizamos antes da quarentena, ou se vocês querem falar do exercício 11 em diante. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumo dos primeiros tópicos, das primeiras recomendações do Essentials Elements. Por favor, peço que vocês coloquem em prática e me digam como foi, se fez diferença no seu dia a dia, se fez diferença na sua prática, se não fez, o que ficou em dúvida, o que foi fácil de fazer, o que não foi tão fácil. Enfim, estamos aqui para ajudar e para continuar estudando e praticando aquilo que nós amamos, que é o nosso instrumento. E se você pode, por favor, fica em casa.